Em uma aula anterior, já havíamos diferenciado entre fórmulas globais e fórmulas locais, ou inline. As fórmulas globais eram definidas nos atributos na estrutura de uma transação, ou seja, especificava-se que o atributo era sempre calculado. Isso fazia que em qualquer objeto onde fosse necessário recuperar o valor do atributo, a fórmula era avaliada para dar o seu resultado. Por isso, os atributos fórmulas eram atributos virtuais que não eram armazenados nas tabelas. Em contrapartida, as fórmulas também podem ser utilizadas de forma local, isto é, especificadas para serem avaliadas somente no lugar do código do objeto onde se encontram. Por exemplo, no source de um procedimento. Poderíamos, por exemplo, atribuir a uma variável o resultado de uma fórmula. Vejamos alguns exemplos de uso. Suponhamos que a agência de viagens solicita um relatório que mostre todos os nomes de países e para cada país a quantidade de atrações turísticas disponibilizadas. Para resolver essa solicitação, vamos criar um objeto procedimento. Posicionemos no source do procedimento e a primeira coisa que faremos é imprimir um cabeçalho com um título. Assim, escrevemos a instrução print header. Header será um print block que ainda não temos, então vamos defini-lo. Vamos na seção Layout e no print block que temos por padrão, alteramos o nome para Header. Podemos agora inserir um text block e dar-lhe o formato desejado, ou irmos até o relatório de atrações que tínhamos definido anteriormente e fazer um copy-paste do text block para manter seu formato, e mudar somente a propriedade text. Podemos ver que foi adicionado no print block 2 textos para as colunas do relatório e uma linha. Voltemos ao source para continuarmos implementando o relatório. Na continuação da instrução que imprime o cabeçalho, devemos escrever um comando foreach para acessar a tabela que armazena os países e mostrá-los. Dentro do foreach, escrevemos print country, com o objetivo de mostrar no print block o atributo country name. Temos que criar esse print block e dentro adicionamos o atributo country name, alinhando-o com a coluna do título country. Voltemos ao source. Esse foreach definido lerá toda a tabela de países e mostrará o nome de cada país consultado. Agora, somente nos falta resolver o requisito de que, para cada país, seja impresso a quantidade de atrações que possui. Como podemos implementar isso? Calcularemos a quantidade com uma fórmula inline e mostraremos o resultado. Vamos definir uma variável para atribuir o resultado devolvido por uma fórmula count e depois mostraremos a variável no print block. Criamos a variável com o nome attraction quantity do tipo numérico de 4. Lembremos que as variáveis são espaços de memória locais no objeto onde são definidas. Isso quer dizer que só existem durante cada execução desse objeto. Quando a execução termina, desaparecem. Voltemos ao source e dentro do foreach, antes de imprimir, colocamos a variável attraction quantity e atribuímos o resultado de uma fórmula count que vai contar as atrações. Dentro do parênteses, devemos incluir um atributo que faça com que GNexus saiba qual tabela queremos contar. Como é a tabela attraction, escolhemos algum atributo que esteja nessa tabela, por exemplo, attraction name. Analisemos esse código para ver como funciona. As fórmulas determinam a tabela a ser navegada pelos atributos referenciados dentro do parênteses. Nesse caso, temos incluído o atributo attraction name, porque queremos contar atrações e GNexus entende exatamente assim. Mas as atrações que queremos contar não são todas da tabela, senão as que correspondem ao país que estamos posicionados em cada execução do foreach. Se a fórmula não estivesse dentro de um foreach, nem em um contexto no qual se possa estar posicionada em uma tabela, seriam contadas todas as atrações. Como a fórmula está definida dentro de um comando foreach, ou seja, encontra-se em um contexto no qual está lendo uma tabela, nesse caso a tabela de países, será influenciada por esse contexto. Assim, não serão contadas todas as atrações da tabela, apenas as relacionadas com o país que está sendo processado em cada iteração do foreach. Em outras palavras, GNexus determina a tabela que deverá ser lida na fórmula com base nos seus atributos, e analisa se há relação entre essa tabela e a tabela base do foreach, incluindo sua estendida. Podemos observar que, nesse caso, há um atributo em comum entre as duas tabelas, Country ID.
assim que para cada país que o for each encontra, serão contadas suas atrações. Assim, se cadastramos nas transações que já tínhamos definido o Museu Matisse, da França, e a Cidade Proibida, da China, o for each é executado e para o primeiro país, Brasil, são contadas as atrações com esse mesmo Country ID. Na sequência, o for each passa ao seguinte registro, 2, França, e conta suas atrações, as de Country ID igual a 2, encontra 3. Logo, itera o seguinte registro, 3, China, contando 2 atrações. E por último, Estados Unidos, com uma só atração. Em resumo, funciona como se tivéssemos definido essa condição de filtro explícita na fórmula, onde um Country ID é o da tabela navegada pela fórmula e o outro é o da tabela do for each. Não é necessário escrever a condição, GeneXus detecta automaticamente. Outra coisa detectada automaticamente é que GeneXus concordará em ler a tabela a ser navegada pela fórmula, ordenando-a por esse atributo de filtro. Do contrário, como vemos nesse exemplo, para cada país teria que ler toda a tabela de atrações para contar as que correspondem, a cada vez. Podemos ver todas essas inferências que GeneXus realiza através do relatório de navegação. Podemos ver que o for each lerá a tabela Country e para cada país realizará o count, pelo que deverá navegar a tabela Attraction por Country ID. Somente resta-nos adicionar a variável Attraction Quantity, calculada como primeira instrução no corpo do for each, no print block Country, para que imediatamente, depois de ter o resultado da contagem na variável, ela seja exibida ao lado do nome do país. Adicionamos. Agora, executamos o relatório. Antes, lembramos de configurar as propriedades para emiti-lo em ambiente web e formato PDF. Pressionando o ícone destacado na figura, podemos ver as propriedades que alteramos. Falta incluir a regra Output File. Se não lembramos, podemos buscar mediante a opção Insert do menu, ou via Toolbox, arrastando-a. E substituindo o nome do arquivo, colocaremos o mesmo nome do objeto e o formato PDF. Salvamos. Dessa forma, temos resolvido o requisito que foi solicitado. Como temos estudado, para determinar a tabela a ser navegada pela fórmula, não se leva em conta os atributos referenciados no for each, senão somente os atributos incluídos na definição da fórmula. E de igual maneira, para determinar a tabela a ser navegada pelo for each, foi levado em conta todos os atributos do for each, menos os referenciados dentro da fórmula. Muito bem, suponhamos que agora seja solicitado que listemos todos os países que possuem mais de 2 atrações para visitar. Vamos salvar esse procedimento com outro nome. Dado que a condição que foi solicitada pede que mostremos os países que tenham mais de 2 atrações turísticas, adicionaremos uma cláusula where no for each, onde queremos filtrar os países para os quais a quantidade de atrações é maior que 2. Para implementar essa condição, continuaremos imprimindo o mesmo, o nome do país e a quantidade de atrações, que serão necessariamente maiores que 2. Dado que esse procedimento foi criado a partir de outro, ele já tem configurado tudo o que é necessário para ser impresso como PDF. Assim, executamos e visualizamos o resultado. Só aparece França com 3 atrações, como esperávamos. Vimos anteriormente o conceito e um exemplo de aplicação da cláusula unique dentro de um for each. Tínhamos definido uma lista mostrando as categorias que têm atrações turísticas registradas, mas sem que se repitam os nomes dessas categorias. Agora vamos adicionar mais um requisito. Ao lado do nome de cada categoria, queremos ver sua quantidade de atrações. Se nos lembrarmos do que definimos, tínhamos o seguinte source, onde havíamos declarado a cláusula unique para controlar que não fossem listados nomes de categoria repetidos. Para calcular a quantidade de atrações, declaramos agora a seguinte fórmula inline, sem nos esquecer de definir a variável quantity,
Lembremos que as variáveis são locais e devem ser definidas em cada objeto onde sejam utilizadas. Observemos que a tabela base do FOREACH é attraction, assim como a tabela base da fórmula inline. Portanto, a fórmula count adicionará a partir do contexto uma condição implícita em sua avaliação. Contará todas as atrações para o atributo declarado na cláusula unique. Inserimos a variável no print block. Na navegação, é exibido que a fórmula contará todas as instâncias de atrações para o atributo category ID declarado, given, na cláusula unique. Executamos a lista e vemos cada nome de categoria, sem repetições, e para cada uma delas, a sua quantidade correspondente de atrações registradas. Subimos as alterações para o GeneXus Server. Com isso, completamos 2 exemplos de uso de fórmula inline, para obter cálculos facilmente. Nesse exemplo, estudamos unicamente a fórmula count, mas poderíamos ter utilizado como fórmulas inline todas as que estudamos antes, como sum, average, max, entre outras. Algo importante a ter em conta é que, como as fórmulas inline são calculadas unicamente no objeto no qual estão escritas, podem incluir, dentro do seu cálculo, variáveis que são definidas nesse objeto. Por exemplo, a diferença do que ocorre com as fórmulas globais, nas quais não se está permitido o uso de variáveis para o cálculo, porque são permitidos apenas atributos, que podem ser utilizados em qualquer objeto. As fórmulas inline aceitam variáveis, lembrando que possuem alcance apenas local. Resumindo o que foi estudado, uma fórmula inline é uma fórmula que declaramos como instrução pontual dentro de um determinado código, como no source de um procedimento, em um evento de um web panel, no source de um data provider, etc. A fórmula somente é conhecida no objeto que foi definida. Por essa razão, também são chamadas de fórmula local. São calculadas no momento em que se executa o objeto e o seu valor logo desaparece. Ao contrário do que ocorria com as fórmulas globais, as definidas para atributos em transações, que são calculadas a cada momento que se consulta o valor de um atributo dentro de qualquer objeto em execução.